Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. Mesmo com o momento delicado que vivemos em função da pandemia, onde empresas estão fechando as portas, o Grupo Bandeirantes de Comunicação vive um crescimento e uma nova etapa da própria história. A empresa passou por uma reformulação, unificou as plataformas, principalmente rádio e TV, fortalecendo assim o jornalismo e o comercial. Nesse momento de reestruturação, a emissora trouxe para ser o novo diretor executivo de produção Zeca Camargo, jornalista e escritor. Zeca Camargo que dispensa apresentações, né? Mas é sempre bom a gente falar de uma carreira de sucesso. Ele que é mineiro de Uberaba, com passagens pela MTV Brasil, TV Cultura, Folha de São Paulo, TV Globo em várias atividades criativas. Ele também escreveu vários livros de sucesso, como A Fantástica Volta ao Mundo e Elza, uma biografia da cantora Elza Soares. Participa dessa entrevista com Zeca Camargo, nosso jornalista e apresentador do Brasil. Gente, Kelson Venâncio, obrigado. Kelson, obrigado, Zeca. Vamos direto ao que interessa. Muito bom te receber aqui. Obrigado pela apresentação. Nossa, me senti importante agora. Zeca, a gente sabe que você é um cidadão do mundo, já visitou mais de metade do mundo. Já. Ainda falta, mas já. Agora eu quero saber de você, assim, qual que é a sua relação com Uberaba, onde você nasceu, familiar, a sua família. Toda de memória afetiva ali, inevitável, né? Eu saí muito pequeno de Uberaba, com 2 anos de idade, mas é como se não tivesse saído, porque meus pais, sobretudo, sempre faziam questão, não tinha condição, não tinha 6 meses que eu ficava sem vir a Uberaba. Então, e isso, minha avó morou a vida toda dela em Uberaba. E aí, até meados dos anos 90, quando ela estava viva com a gente ia direto e depois fica a memória afetiva, como eu falei. A casa dela ainda está lá, alguns primos um pouco distantes estão lá, mas boa parte da família também, não só essa família direta, foi para São Paulo, um pouco no Rio de Janeiro, mas sempre é uma delícia voltar. Eu faço questão de falar que sou daqui, né? Sou do Triângulo, que sou mineirício de Uberaba. Não chegou a falar uai, não, né? Cara, mas basta 48 horas aqui, ou menos até, que a gente retoma o sotaque. Eu cresci em São Paulo, então inevitavelmente o sotaque é um pouco de lá. Mas eu morei, nos últimos 20 anos, eu morei no Rio de Janeiro. É um sotaque meio misturado, assim. Se tiver um pão de queijo aí, ele aceita. Aceito, tá? Total. Aceito, total. Zeca, vamos falar um pouquinho da sua história, começar lá no início, quando você foi para São Paulo e como que você começou na carreira jornalística. Aliás, no entretenimento, que eu lembro de você desde a época da MTV, Sim. com os clipes, e você sempre ligado num jornalismo de entretenimento. Né? De música, sobretudo. Imagina, isso já tem 30 e tantos anos, né? Eu comecei super por acaso. Eu gosto de falar, eu não sou formado em jornalismo. Eu não tive a formação acadêmica de jornalismo, o que, se eu tivesse, teria me poupado muito tempo, né? Porque você aprende as coisas da faculdade. Eu dou muita palestra, dou aulas, sou convidado das aulas e falo, poxa, se eu tivesse feito isso, eu teria economizado bastante. Eu aprendi na marra o jornalismo. Eu sou formado em administração de empresas, em propaganda, mas não em jornalismo. E foi na prática, assim, eu falo até quando eu vou falar em faculdade, você tem, estou falando com colegas aqui, você tem a veia disso, né? Você sabe, você gosta de falar, você é curioso. O jornalista é um cara curioso, basicamente, né? Você está fazendo pergunta, a gente encontra alguma coisa e você quer falar mais, você quer descobrir mais. Então a gente faz pergunta, é da nossa natureza. O que eu digo é que quando eu comecei na Folha de São Paulo, certamente aquilo abriu um horizonte para mim. Tipo, é isso que eu gosto de fazer, entende? É isso que eu gosto aqui que eu vou me aplicar. Aprendi meio na marra, né? A Folha, nesse sentido, com a pluralidade dela, deixa muito espaço para você aprender as coisas. Apanhei muito. Qualquer pessoa que trabalha no Jornal Diário sabe do que eu estou falando. A gente apanha, feito doido, com fechamento, com a rotina maçante todo dia, mas é uma escola também sensacional. E com relação à televisão, ter começado pela MTV foi um presente também. Porque a MTV era um grande playground. Até hoje, assim, a MTV hoje em dia já se profissionalizou, é claro. A MTV Brasil já tem 30 anos, imagina. Mas na época, era um bando de moleque fazendo televisão. E a gente podia fazer qualquer coisa. Era divertido. De fazer TV. Brincando de fazer TV. A gente fazia literalmente qualquer coisa. A MTV, eu sempre brinco, não dava muita audiência. Então, se você fizesse uma coisa legal, você repetia, até todo mundo enjoar. Se você fizesse uma coisa que não fosse muito legal, você tirava do ar, entende? E não tinha muito bom. Então, essa possibilidade, eu falo que eu comecei com muita sorte. A Folha, que é uma escola e ao mesmo tempo me dá muita liberdade, e idem na MTV,
na formação de uma linguagem de TV ali, a MTV nem precisa nem falar, marcou época, marca até hoje, você vê, a gente vê na televisão brasileira como um todo, gente que passou para a MTV foi uma super escola ali, né? Então, essa sua experiência, você já fez de tudo um pouco, passando por TV, por rádio, por impresso, né? Aí eu te pergunto, você acha que é uma feliz coincidência a sua vinda para o Grupo Bandeirantes nesse momento, é um momento ótimo, né? E você aí justamente trazendo todo esse conhecimento, essa junção? Olha, é de fato uma feliz coincidência. Eu encontrei uma Band super aberta também para projetos novos, assim. A gente... Acho que não tem problema falar do Johnny Saad, que é um cara, eu falo que ele é visionário total, ele é super assim, né? Ele quer uma coisa, ele vai, às vezes é difícil de conseguir, mas a gente vai lá. E eu encontrei uma equipe dinâmica, inovadora. Eu, obviamente, como uma pessoa de televisão, sempre assisti a Band estava sempre no radar ali, e é muito curioso, muito gostoso estar dentro desse processo agora, né? A gente tem, aqui você fica me provocando, mas a gente tem coisas muito bacanas que estão vindo aí. No último ano, claro que, ao mesmo tempo, eu cheguei num tempo muito complicado para todo mundo. Como é que você vai desenvolver, sei lá, digamos, um programa de auditório? Sem auditório. Você não pode ter auditório, né? Você não pode estar na entrevista. Mesmo se você quisesse fazer um talk show no ano passado ou no começo desse ano, as complicações logísticas e os protocolos de saúde seriam muito delicados ali. Mas, com a gente aprendendo a conviver assim, todo mundo vacinado aqui, eu certamente me sinto à vontade. Ambiente seguro. A gente está no ambiente seguro. A gente está criando formatos híbridos, assim. Ainda não tem o grande programa de auditório, talvez a gente tenha em 2022, mas a gente está inventando algumas coisas, talvez ainda para esse ano, inclusive, que já mostra essa vitalidade da Band de apostar em coisas novas. E em tudo, né? Não só na TV aberta, mas o grupo todo. Eu tenho um programa na rádio, na Play, que é bacana também, que é super legal. O Vibra, a gente está fazendo coisa. Eu fui no espaço do Vibra, que é o braço digital da Band, lá em São Paulo. Eles estão num lugar maravilhoso, que é um loft meio estúdio e tudo. Então você vê uma energia muito boa, disso que eu estou aproveitando. Pois é, nessa questão do entretenimento, a gente já sabe que você domina muito bem, até pela sua carreira, que a gente dispensa até comentários. Mas nessa função de você ser o responsável, dirigir, isso é algo novo para você? É um desafio novo? É super novo. Lembrando que é uma equipe enorme, né? A gente fala, então você está inventando coisa. Bom, você inventa, você bota lá, aí tem a rede que pede isso, alguma coisa e tal. Eu gosto de falar que nunca é assim, bom, Zeca, tem uma ideia aí, essa ideia, pum, e vamos pro ar. É sempre uma coisa, é um processo. E nessa, como é que chama? Nos tempos tão dinâmicos que a gente vive, a TV aberta é talvez o que responde mais lentamente, porque tem uma responsabilidade maior, tem uma logística mais complicada. É muito fácil você botar um podcast no ar, né? É muito fácil você botar um programa na rede social. Eu faço uma coluna toda semana que sobe na Folha de São Paulo. Eu te sigo o também. Isso é fácil. Fazer um programa é bastante complicado. Então, junto com um monte de gente, e aí não sou só eu vi muito, e nesse ano que eu estou na Band, muita gente interessante entrando, com ideias novas também, para acrescentar, e aí sim, essa responsabilidade é boa. Para alguém que teve tanto tempo na frente das câmeras, é interessante ir para trás e criar projetos que não sejam só para mim, na verdade. Né? Pensar, o que seria interessante, digamos, sem poder... Eu não posso contar um negócio. O que seria interessante no humor? Né? O que seria interessante... O jornalismo é perfeito. Da Band é quase irreparável. Mas o que seria um formato talk show diferente? O que seria um reality diferente? A gente vai puxar sua língua aqui. Pode descobrir umas novidades, você pode ficar tranquilo. Treinado, vamos lá. Mas o que o pessoal de casa está acostumado é o seguinte, ver o Zeca Camargo em frente às câmeras. E você está vindo para a Band, né? Você é um diretor de criação, você vai desenvolver conteúdos. Mas a gente tem te visto aí no Masterchef, dando uma passadinha nos programas da casa. O Zeca vai ter um programa dele também para chamar de meu, assim ou não? Eu acho que vai. Tá bem próximo. Tá bem próximo. Acho que este ano ainda. Você vai conciliar, então, esse processo criativo do bastidor, mas você também vai estar na frente. Que era, inclusive, a ideia inicial. Zeca, o nosso bate-papo vai render muito. Vou fazer um breve intervalo aqui no Globo Entrevista. Hoje recebendo o jornalista e escritor Zeca Camargo, nosso diretor executivo de produção do Grupo Bandeirantes. Depois do intervalo tem muita conversa. Eu espero você aí.
Band Entrevista de volta, hoje recebendo Zeca Camargo, diretor executivo de produção do Grupo Bandeirantes, jornalista, escritor, multimídia, batendo um papo aqui com a gente. Viajante. Né, Zeca? Viajante. Hoje a gente tem que ser tudo, né? Você não vai... Imagina, eu fui batizado, como eu falei, num jornal. Um dia você escreve, você posta, você faz o vídeo, você faz o selfie, Eu, às vezes, vou falar para estudantes de rádio e TV, aí eu falo, vocês sabem que rádio e TV, vocês estão estudando uma coisa que não existe mais. O rádio, a TV, né? E, né? Essas coisas todas estão misturadas aqui, na verdade. Mudando, Vamos falar de um formato que você foi um dos precursores, talvez, é do reality show. Sim. Né? Você fez 3, 4 edições de No Limite. No Limite, na TV Globo. E a gente estava falando da sua participação. E foi um dos criadores, no Masterchef. Sim. Sua participação no Adoro. Masterchef, um dos maiores realities, né, de gastronomia, Sucesso absoluto, sensacional. Mas dizem no bastidor aí que você vem com alguns projetos para fazer reality de viagem, que você domina bem, e de música, que você domina bem. Como é que tá isso? Tá desenvolvendo. Falei que ia Sobretudo apertar de ele. música, a gente tem bastante. Eu tenho, óbvio. E aí isso vem de lá da MTV, né? Aliás, vem da Folha, na verdade. Eu sempre escrevi de música, eu sempre gostei muito. E tenho, acho que, uma circulação, uma penetração bem forte ali com artistas. E aí eu acho incrível. Eu faço podcast também, num serviço de streaming. E é incrível que eu faço 2 podcasts lá. Um com artistas muito jovens, Pop Story, e um chamado Essenciais, que, imagina, é só com... Renomados. Marina Lima, Marisa Monte, coisa assim. Então, eu acho incrível que tanto tempo de experiência trabalhando com música me permite circular entre os mais jovens. Falam assim, não acredito que eu estou sendo entrevistado pelo Zeca Camargo, né? E aí a Marina fala assim, ai, que saudade. Pois dele. Então, tá engraçado isso. É gostoso isso. Então, música certamente é uma coisa que a gente quer apostar na Band. Novamente, a dificuldade um pouco aí ainda é a pandemia, né? Montar uma coisa de palco, te levar a banda, ter público, então, mas a gente está contornando ali. E viagem, a gente já fez um projeto incrível até no começo do ano, com a Band lá do Rio Grande do Norte, que foi bacana, um verão que a gente passou lá, levamos música, exploramos turismo, exploramos tudo, e isso aí é meu DNA, né? Eu fico... É o que eu mais amo. Também, novamente, aí foi no verão, vocês lembram? Aí a pandemia piorou um pouquinho, então a gente recuou, mas esse é um formato que a gente... Bora fazer aqui no Triângulo, vamos fazer tudo. Bora. Se for pra, é muito imagina, rico, aqui né? em Minas Gerais, explorar gastronomia, explorar turismo, explorar história, a gente tem... Você tem muita coisa. E, sobretudo, personagens. Eu digo que eu viajo, não é para ver monumento, eu viajo para ver gente. Né? Então aqui tem personagens que contam muitas histórias incríveis. Mineiro né? Você já sabe ficou disso. famoso por causa de causa, né? A gente conta causa, não conta história, né? Então aqui seria perfeito pra gente fazer também. Fica a dica, A Band, que é incrível, que a Band realmente está no Brasil todo. Isso é uma coisa... E o carinho que eu tenho, eu fui descobrindo aos poucos. Primeiro pelo Nordeste, que é uma delícia, Ceará, aquele pessoal maravilhoso, a Cris incrível. Eu já estou fazendo o Correio Elegante, ó, Carlinhos lá do Rio Grande do Norte, grande Augusto, que fica ali em Salvador, é claro, mas domina toda aquela área. Todas as pessoas são tão carinhosas, assim, porque, e eu queria ver um jeito de trazer tudo isso para um programa, para um formato, é isso que a gente vai desenvolver. Então, sim, a gente está pensando em música e sim, a gente está pensando em viagem. Pois é, já que a gente está falando de viagem, você é um cara totalmente experiente e, como você disse nesse quesito, foi uma das coisas que talvez você mais gosta na sua carreira. Quais foram as viagens mais doidas, em termos de comida, de cultura, que você falou, gente, eu não estou acreditando que eu estou contando essa história? Quanto mais longe você vai, mais interessante fica, na verdade. Né? A gente, brasileiro, a gente tem uma cultura, uma formação ocidental. Então, obviamente, você vai para os Estados Unidos, você vai, né? É muito parecido com o que a gente tem. Aí você vai para a Europa, você já entende um pouco mais de história, mas a gente também está num referencial aqui. Eu brinco que quando eu realmente comecei a conhecer o mundo, me tornar um viajante, quando eu fui para a Índia. Porque aí você apaga tudo, você sabe. Você tem que estar numa língua que você nem desconfia como é que fala. Os hábitos são outros, a religião é outra, as caras são outras, não é? Não são caras que você está acostumado. E aí eu fui indo embora. Quanto mais lá, a Índia é um dos lugares favoritos ali, e eu fiz... a Índia já fui...
acho que 8 ou 9 vezes para a Índia. Eu fui bastante. E não conheço tudo. A Índia é um pouco como... Você já contou quantos passaportes você tem? Eu tenho 14 passaportes. Tá terminando o 14º aqui. Deu uma parada por causa da pandemia. Eu fiz uma viagem recentemente internacional. Foi a primeira em quase 2 anos. Eu fui para a Suíça. Mas daqui a pouquinho a gente já tem que ir para o 15º ali total. Ainda mais com esses planos aí. Pois é. Mas a Índia realmente só você perguntou ainda a mais fascinante, de mais descobertas é a Índia, que é um pouco como o Brasil. Às vezes a pessoa fala, eu fui ao Brasil, fui ao Rio de Janeiro, já conheço o Brasil. Não, você não conhece o Brasil, né? Você tem que vir para Minas. Muitas culturas. Você tem que ir para Amazonas, você tem que ir para Bahia, você tem que ir para o Ceará, você tem que conhecer o Rio Grande do Sul. A Índia é um pouco isso. Você vai a Kerala, você vai aos Himalaias, você vai a Goa, que é a parte portuguesa, toda colonial, católica da Índia, é incrível. Você pode ir a Calcutá, e tem a fronteira junto com o Nepal, é maravilhoso. Enfim, é um lugar que eu quero voltar bastante e é onde eu sempre estou descobrindo. Sempre estou procurando coisas novas e sempre me encantando. Nessas suas andanças, nesse contato com outras culturas e vendo também o que é produzido de conteúdo, né? Sim. E na sua vinda para a Band, eu vi que em algum momento você falou o seguinte, eu fiz questão de anotar, a gente precisa ver a TV de uma maneira diferente. Sim. O que mudou em termos de linguagem? Como é que você percebe hoje essa... Mais do que nunca as pessoas querem histórias, boas histórias para contar. A gente é doido, o brasileiro é doido com novela, a gente sabe disso, a gente gosta de uma boa história contada. Mas hoje em dia a gente tem streamings que estão enchendo a gente com outros universos e em cada um desses lugares, uma vez eu fiz uma volta ao mundo só visitando TVs. Do mundo todo. A gente foi para Tailândia, a gente foi para Israel, a gente foi para Dinamarca, a gente foi para Coreia do Sul, a gente foi para Portugal, México, Estados Unidos, sempre procurando como é que as pessoas contavam histórias ali. E o denominador comum é esse, por isso que eu digo, a gente precisa ver, não é mais assim, eu ponho e vocês vão assistir. Não, a gente tem que entender o que as pessoas querem, como elas querem ser entretidas, como a gente deve contar uma história, como a gente deve surpreender. E eu acho que tem sim uma geração incrível. Eu até por outros canais, pelo streaming, pelas redes sociais, eu vejo uma geração. Tem projetos que eu estou trabalhando com roteiristas que eu falo, vem cá, sua mãe sabe que você está trabalhando aqui? Garoto, né? Essa turma. Molecada total. E eles vêm com as melhores ideias. Esse vai ser o pulo do gato. Maior respeito por todos os grandes dramaturgos, os grandes roteiristas, a gente tem isso, mas eu acho que quando a gente começar a misturar essas duas gerações, a gente vai ter esse caminho do futuro aí justamente, contando histórias boas, numa linguagem mais contemporânea, e aí é uma questão maior e filosófica. A própria TV aberta, ela vai começar a se misturar. Ela vai ser um pouco rede social, ela vai ser um pouco streaming, ela vai ser um pouco de cada coisa. Esses compartimentos que a gente tinha antes ali, eles estão, como eu brinco com os estudantes de rádio e TV. Vocês acham que estão fazendo... Tem um período que vocês têm que optar rádio e TV? Sério? Vocês estão fazendo a mesma coisa. Isso aqui eu tenho certeza que vai ser para o streaming, vai para a rede social. E aí a gente fez o quê? Um podcast, a gente fez um programa, a gente fez uma live. O que é isso aqui, na verdade? Pode ser que a origem daqui, eu sei, a gente está no estúdio de TV, mas a natureza do que a gente está fazendo, ela é fluida hoje em dia. E eu acho que por isso a gente vive esse momento. É uma via de mão dupla, né? Porque hoje as pessoas fazem questão da interatividade, né? Você não tem existe que ouvir o telespectador. E não tem volta. Aí já tem a ver até com o pioneirismo ali. Eu fiz o primeiro reality da TV brasileira, o reality, e a gente acostumou mal as pessoas querem participar. Exato. Não tem mais como. Não tem. Essa tampa, esse dentifrício não volta para o tubo. Zeca, eu te perguntei qual foi a sua viagem mais interessante. Agora eu tenho uma outra pergunta com relação a... Vamos entrar no mundo artístico da música, por exemplo. Sim. Você já entrevistou muitas celebridades mundo afora. E aí tem aquela curiosidade, né? Eu, por exemplo, trabalho com cinema há 15 anos. Sim, e já entrevistei também muitos atores. E eu tenho aquele que eu mais gostei. A gente estava falando, inclusive, antes da entrevista. Eu quero te perguntar a mesma coisa. Qual a pessoa que você já entrevistou que você fala, não, no meu currículo, essa foi a principal, essa mexeu comigo? Na verdade, são as pessoas que falam mais assim, né? Porque tem uma história até engraçada. De cara, as pessoas falam, você entrevistou o Renato Russo. Eu fiz, de fato, na época da MTV, uma entrevista icônica com o Renato Russo. Eu era muito moleque. E é realmente uma entrevista interessante. E é uma coisa que foi muito marcante, foi marcante para mim.
Mas, há alguns anos, o Museu da Imagem do Som, lá de São Paulo, fez uma exposição dedicada ao Renato Russo. E me convidaram para escrever o prefácio muito por conta dessa entrevista. Eu fui rever a entrevista e eu achei péssima. Não é que eu achei péssima, mas eu falei, nossa, era um moleque fazendo essa entrevista. Se fosse hoje, eu faria totalmente diferente. Então, é engraçado porque então, ela foi muito importante, ela é uma garotada que nunca viu o Renato Russo cantando ao vivo, que começou a curtir música depois que ele morreu, fala, nossa, essa entrevista é demais, tudo. Mas eu faço, não, essa entrevista, não. Eu jogava fora, eu fazia tudo de novo. Com o olhar de um cara de 58 anos ali, entende? É diferente. Mas ela é icônica ali. E tem várias ali, entende? O que me surpreende é sempre o quão íntimo, não é a melhor palavra, mas o quão natural você é junto com esse artista. Sempre procurei ter uma informalidade ali, entende? Eu, de fato, do Brasil, pelo menos, a gente sou amigo dessas pessoas. A gente é amigo de bastidor, de festa, às vezes de jam, de sessão. Então, a gente sabe de coisas, de bastidores ali que transforma uma entrevista numa situação menos formal. E elas são maravilhosas. Mesmo assim, você tem sempre profissionalismo. Tem uma entrevista icônica também, que foi com o Cazuza. Foi a entrevista que o Cazuza disse que era soro positivo, que era uma informação totalmente inesperada e que foi publicado na Folha de São Paulo. Aí você fala, bom, aí eu era mais jovem ainda, eu tinha 26 anos ainda, e aí era uma informação que todo mundo queria, começou a aparecer, mas sempre é interessante, entende? Ontem eu fiz uma entrevista incrível com um cara do Duran Duran, Nick Rhodes. Duran Duran é uma banda do meu tempo. Eu já tinha entrevistado eles nos anos 2000. Na época, nos anos 80, quando eu comecei a curtir música, eu não tive a chance, não era jornalista ainda. Entrevistei eles uma vez pro Fantástico, lá pra frente, nos anos 2000 já. E aí ontem eu estava conversando com o Nick Rhodes, que era um ídolo meu de juventude, e aí foi ótimo. Acabou a entrevista e imediatamente ele falou, olha, que delícia, que bom conversar com você, porque não é... Quer dizer, tô fazendo um autoelogio aqui, mas era uma coisa dele. Falou, olha, como é bom conversar, trocar informação. Foi a melhor entrevista da minha vida? Não, mas foi gostosa, foi bacana, me interessei, é um cara da minha geração, e a gente está falando de música, mas da mesma maneira eu posso falar com... Sei lá, que eu falei outro dia que foi maravilhoso, com a Ludmilla. Ludmilla, uma das melhores entrevistadas que tem, porque a Ludmilla fala tudo. Então, essa possibilidade ali, quando você falava, escolhe a melhor. Não dá. Ai, meu Deus, é difícil. É difícil. Ainda falando de música, acredito também uma outra feliz coincidência, é a gente falar da Play FM, né? Uma nova rede de rádio do Grupo Bandeirantes, inclusive entrando com força total aqui no Triângulo 99.9, você já deixa registrado no seu rádio aí, que traz justamente esse estilo adulto, contemporâneo, pop nacional, e você tá na programação também, sabe, né? Já tomou conta do Brasil. Uma enciclopédia, eu tava ouvindo ele outro dia no rádio, falei, cara, como é bom você ouvir a música, mas ter tanta informação que o Zeca passa, vários artistas que falam aí, eu já entrevistei, já falei. Então, por exemplo, essa semana a gente celebra a Rita Lee. Que é... Replay, né? O programa chama Replay, na Play FM, e ironicamente é a primeira vez que eu trabalhei em rádio oficialmente. Como assim? Nunca tinha feito rádio, já tinha participado de vários programas, nunca tinha um programa meu, onde eu faço playlist, onde eu me sinto à vontade para conversar e tudo. E aí a gente faz um monte de brincadeiras e tudo. Às vezes umas homenagens, o programa dessa semana, domingo ainda tem, 6 horas da tarde, 99.9. Você tem uma grande homenagem à Rita Lee. Semana que vem a gente vai falar, você gosta de enciclopédia, informações enciclopédias. Semana que vem são os primeiros sucessos dos artistas, que na verdade nem sempre é o primeiro lançamento. Sim. Tem artista que estoura no terceiro álbum, no quarto álbum, às vezes até, ou no segundo. A gente fala do Barão Vermelho, que grande sucesso, por exemplo, isso eu já estou dando um spoiler da semana que vem. Grande sucesso do Barão Vermelho. Primeiro é Pro Dia Nascer Feliz. Pro Dia Nascer Feliz é do segundo álbum do Barão Vermelho. Então, essas curiosidades, eu adoro música pop, felicíssimo com essa possibilidade de rádio e de inventar e de lembrar de música boa. Zeca, eu costumo falar aqui que o nosso assunto está longe de se esgotar, mas o tempo está esgotando. Vambora. Quero te agradecer em nome da direção da Band Triângulo, a sua presença. Obrigado pelo convite. Um papo super agradável. Muito bom. Venâncio, valeu. Obrigado. E volte mais, você que é da terra, de Uberaba. Só convidar. Obrigadíssimo pela conversa. Zeca, prazer. Até a próxima. Valeu, foi incrível. Band Entrevista de hoje, então, recebendo Zeca Camargo, jornalista, escritor, agora está à frente da produção do Grupo Bandeirantes. E a gente volta a se falar no próximo Band Entrevista. Até lá.